3, 2, 1, valendo. Olá, temos recebido aqui na Defensoria Pública uma série de demandas e questionamentos sobre demandas de natureza possessória. Então, aqui no Coletivos existem perguntas a respeito de procedimentos de remoções coletivas e isso gera questionamentos de tudo quanto é natureza. Como é que é a forma, como é que é o procedimento, que tipo de defesa dá, que tipo de direitos se dão para defender. Nós não vamos aqui falar sobre processo civil tecnicamente, muito menos a gente vai estar aqui falando sobre casos A, B ou C. Nosso objetivo é passar informações gerais sobre como é que funciona e como é que é a defesa no processo coletivo. Estamos aqui, tamanho é 2h30 da tarde, ainda tem muito pessoal da assessoria presente, tem até um estagiário aqui que já devia ter ido para casa, mas ainda está aqui presente conosco. E todo mundo passa pela mesma parte, que é prestar informações e para as comunidades que não param de demandar resposta. Então, o vídeo é para você que é comunitário, trazendo informações sobre essas demandas de natureza coletiva, de natureza possessória. Primeiro, existem dois procedimentos que tratam sobre posse e a gente vai falar apenas de um hoje, que no caso é a reintegração e a manutenção de posse. Nessas manutenções e reintegrações de posse coletiva, o diferencial é o seguinte: o processo civil, que é o que regula essa situação dentro do judiciário, determina hoje que essas reintegrações elas devam acontecer com o mínimo de contraditório. Então, processualmente falando, em havendo uma vasta área ocupada, ou então a ocupação por inúmeras pessoas, existe a necessidade de que se faça a notificação de outros órgãos para se manifestar. É óbvio que a Constituição estabelece que ninguém pode ser privado de seus bens e direitos sem o devido processo legal. Então, todo mundo teria direito ao contraditório. Numa área ocupada por diversas pessoas, centenas ou milhares, é impossível isso de ser realizado. E o processo precisa andar. Mas para que esse processo possa andar e possa garantir o contraditório, o novo Código de Processo Civil compreende que eu deva ter a manifestação de alguns substitutos processuais. Um desses substitutos é a Defensoria Pública quando a área for ocupada por pessoas carentes, como diz o novo CPC. O Ministério Público também deve falar. A propósito, já desde o CPC de 73, o artigo 82 previa a necessidade do Ministério Público se manifestar em conflitos coletivos pela posse de terra rural ou em outros que é de interesse público. Reintegrações de posse coletiva são o melhor exemplo disso. Então, a Defensoria Pública deve obrigatoriamente se manifestar no processo, mas ela não é a única. Outras entidades podem, a associação pode, ou sindicatos, se forem ligados, congregações religiosas ou benemerentes de qualquer natureza. O importante é que hajam pessoas que possam falar em nome das pessoas que vão ser retiradas. Então, não pode ter o processo contraditório sem a possibilidade de que haja essa integração. Por que isso? Porque existia uma história que foi vendida para tudo quanto é lado, Brasil Norte a Sul, de que eu substituía a manifestação das pessoas através de notificação em diário oficial. Olha, ainda hoje é permitido que isso aconteça. O CPC diz que em remoções coletivas eu devo garantir a manifestação dos interessados através da citação por oficial de justiça, por tantos quantos for necessário. Ou melhor, tantos quantos seja possível. Às vezes não é possível todo mundo, mas isso não substitui ainda a necessidade de que haja notificação por meios oficiais. O diário oficial é um caminho, só que ele não é o único. Porque você para pensar e pergunte quem estiver próximo de você: quem é que lê diário oficial todo dia? Lá os comunitários que se encontram morando há dias, meses, ou anos, ou décadas, não estão lendo diário oficial, assim como toda a população brasileira não lê. Então, o diário oficial, ele é um instrumento que só permite duas coisas, basicamente. Uma, que possa dar eficácia a ato administrativo, e não é o caso, que é consequência do princípio da publicidade, que nada tem a ver com reintegração de posse. E a outra situação é dar uma presunção de ciência de um determinado ato. Então, tanto é que a notificação por diário oficial é uma notificação fictícia, ela não substitui a notificação dos interessados. Então, eu devo providenciar a citação sempre, com o número de máximo de pessoas possíveis. Eu devo fazer a notificação por diário oficial, diz o CPC, além disso, em jornais de grande circulação e outros meios de comunicação, para dar ciência de que outras pessoas se manifestem, além, obviamente, da Defensoria do Ministério Público. Com isso, o CPC permite com que o contraditório nessas áreas possa ser realizado com a máxima integração de, olha o nome, substitutos processuais. As pessoas que possam falar em nome de quem vai ser removido possam pegar e se defender.
O CPC ainda exige, se a ocupação tiver mais de um ano, que tem que ter obrigatoriamente uma audiência de mediação. Então, é incabível, como regra, que medidas coletivas de reintegração de posse se deem inaudita altera pars. O que significa isso? Sem ouvir o outro lado. Hoje, de acordo com o novo CPC, que respira a nossa Constituição Federal, eu não posso compreender medidas de reintegração sem um mínimo de manifestação preliminar antes. No mínimo é necessário que haja audiência de justificação. E na maioria das vezes é necessário que haja inspeção judicial. O magistrado deve, apesar disso não ser uma obrigação no CPC, mas isso é óbvio, deve conhecer a área que está reintegrando. Porque precisa saber qual é a natureza de cada uma delas e quais são as consequências de cada uma. Já em São Paulo, um magistrado bastante conhecido e bastante técnico, Marcelo Semer, já se manifestou que em reintegrações de posse coletiva, o Estado, que tem a obrigação de cuidar e tratar de moradia, não pode fazer reintegrações sem se preocupar com a destinação dessas pessoas. Isso é básico. O Estado, a União, o município, tem por obrigação constitucional, está no artigo 6º da Constituição, a obrigação de garantir o acesso à moradia às populações. Então, é incongruente que um Estado, ou um município, ou a União promova medidas de remoção de pessoas sem se preocupar com o efeito colateral. Porque o Estado deve fazer, antes de entrar no judiciário, o dever de casa. Ele deve identificar quem está lá. Ele precisa, como se diz no popular, separar o joio do trigo. Ele precisa identificar se a população que está por lá é aquela que ficou marginalizada dos programas de moradia ou se são pessoas que estão aproveitando a oportunidade de uma ocupação para poder ganhar um dinheiro a mais. E isso é abjeto. Nem a Defensoria Pública defende isso, e são inúmeras as representações que eu mesmo já fiz contra pessoas que se valem de uma importante briga, que é a luta pela moradia, para poder conseguir monetarizar. Isso é abjeto. E o que é importante? Neste caso, o Estado deve tomar providências para que sejam reassentadas. Por uma razão muito simples. Se eu tenho pessoas que foram prejudicadas com processos de ausência de acesso à moradia e eu faço medidas de reintegração de posse coletiva, essas pessoas não vão desaparecer. Elas vão para outro local. Porque elas não têm não têm para onde ir e muito provavelmente vieram, como a nossa experiência tem identificado, de locais de submoradia ou condições de moradia muito ruins. Mas isso fica para outro vídeo. O que é interessante dizer? Que a medida conferida por judiciário após essas providências todas, porque precisa acontecer isso, ela deve ser cumprida sempre com o oficial de justiça. E agora vem a parte importante para você compreender. Não é porque a medida judicial foi deferida que ela pode ser cumprida de qualquer jeito. Existem uma série de requisitos. Primeiro, numa medida de reintegração de posse coletiva, somente quem pode cumprir é o oficial de justiça, identificado, devidamente amparado com um mandado na mão. Não é mandato, como algumas pessoas falam, mandado, porque é uma ordem que vem do juiz. Ele é o longa-manos do judiciário. Então, sem o oficial de justiça, é impossível que haja medidas de reintegração de posse. E a força policial? Porque, obviamente, que o oficial de justiça não tem força suficiente para tomar as providências de remoção, ainda mais se houver uma quantidade grande ou construções já estabelecidas. Então, é necessário, e sempre por ordem judicial, que possa vir acompanhamento de força policial. Vamos explicar isso. Não pode haver comparecimento de força policial sem ordem judicial. A ordem tem que estar explícita na decisão anexa ao mandado. Todo mandado que deve ser exposto, ele não é escondido. Toda a população que vai ser objeto da reintegração tem direito a ter ciência dele e conhecê-lo. Então, no mandado e na ordem, vem a decisão pela reintegração e o anexo da força policial. E para que serve a força policial? Somente para garantir que haja medida sem que haja violência. A polícia que é destacada é sempre a polícia militar, por conta da sua atuação ostensiva. O comando que passa para o cumprimento da ordem deve obrigatoriamente ir do Poder Judiciário para o Comando Geral da Polícia Militar. A ordem não vai para o sargento ou o tenente ou qualquer outra pessoa no escalão, mas sempre diretamente para o Comando Geral. Por quê? Porque já há muito tempo a Ouvidoria Agrária Nacional, hoje extinta,
ela já fez entendimentos com tudo quanto foi Secretaria de Segurança Pública no Brasil e estabeleceu que deve ser obedecido um manual. Nós vamos inclusive colocar o link para vocês terem acesso ao manual. Esse manual de diretrizes permite que o processo de cumprimento de reintegrações de posse tenha um mínimo de cuidado. Necessidade de levantamento da área, ou seja, a identificação de toda a área e ao levantamento do quantitativo populacional. Para quê? Para que se possa pegar e saber exatamente o quantitativo de policiais que possa ser designado a isso. Então é necessário que hajam reuniões preliminares. Aqui no Amazonas, essas reuniões acontecem dentro do Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública, o GGI da SSP, onde, além da presença de forças policiais, porque é da Polícia Civil lá, há a presença também necessária de defensorias, dos Ministérios Públicos, os interessados, de todos os dois lados, para que se possa discutir o modus operandi da reintegração. E só por isso já se compreende. Medidas de reintegração de posse acontecidas à surpresa são inconstitucionais, são absurdamente ilegais, e aqui já é pleonasmo, e demandam representação contra os responsáveis. Porque é incabível que haja medidas de reintegrações à surpresa, de madrugada sem comunicação. Porque o próprio manual e o bom senso já diria isso, quando a ordem judicial sai, que eu deva comunicar. A propósito, o oficial deve comunicar a existência da reintegração, para quê? Para que não haja violência, para que as populações que saibam que terão que ser retiradas por conta de uma ordem judicial possam ter condições de se desmobilizar. Reiteramos, nós não estamos falando aqui mérito de reintegrações. Nós temos reintegrações e reintegrações que devem ou não devem acontecer. Mas se ela acontecer, o procedimento é esse. Deve ter comunicação. Aquela reintegração feita à surpresa de madrugada sem comunicação prévia é inconstitucional e ela deve ser representada a qualquer corregedoria. Corregedoria do tribunal, corregedoria da polícia, corregedoria do próprio Poder Executivo, se assim existir. Voltando, nesta medida se define o quantitativo de pessoas a implementar a ordem e o quantitativo de policiais a acompanharem. A medida ela é pública, então eu posso dizer: todo policial que acompanha a medida de reintegração de posse, seja meia dúzia, sejam centenas, deve estar obrigatoriamente identificado, com a identificação que possui no peito, e está sempre autorizado explicitamente por seu comando geral. Aí vem a informação: se aparecer policial cumprindo medidas de reintegração que não seja policial militar, é irregular, merece representação na corregedoria. Se policial aparecer sem identificação, a medida é irregular, demanda representação na corregedoria. Se o policial retirar ou destruir aparelhos telefônicos que estão sendo utilizados para registrar informação, a medida é irregular, demanda representação na corregedoria. Porque essas operações realizadas com ordem judicial, elas não só podem, como devem ser registradas. Aqui no Amazonas, as reintegrações são registradas pela própria Polícia Militar e pelo GGI, de forma a garantir resguardo. Então, para que haja medida coletiva de reintegração, esse passo a passo deve ser observado. Em cada uma das circunstâncias, acaso isso não seja observado, os órgãos públicos devem ser procurados, tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público. Bom, essa é uma análise resumida da execução de cumprimento de uma reintegração de posse coletiva. São instruções básicas para quem esteja em ocupações ou em comunidades que estejam sofrendo de processos de reintegração. Isso, obviamente, não está garantido manutenção ou não, a Defensoria não defende todas, é óbvio, mas o próprio meio de execução, ele é único. Eu devo ter as garantias básicas e eu devo ter o mínimo do contraditório, e a execução deve ser a mais transparente possível. Mesmo nos cumprimentos de ordens judiciais, aqui no Amazonas diversas foram cumpridas com acompanhamento da Defensoria Pública, e nós temos que pugnar para que elas sejam feitas da forma mais correta possível, sem necessidade de violência, até porque o cumprimento da ordem da ordem judicial, a rigor, não exige violência nenhuma. Espero que tenha colaborado. Qualquer sugestão ou crítica você pode pegar e mandar para a gente, que nós vamos pegar e fazer os próximos materiais e vídeos. Muito obrigado.